foi dessa forma que Deus achou para barrar ele, para parar, para que ele não tirasse vida de pai de família, amém. E se foi a melhor maneira para Deus assim, para mim tá bom. O depoimento é de uma mãe que perdeu um dos filhos para o mundo do crime. Eu não dei droga pro meu filho, não fui eu que ensinei meu filho a usar droga. Perguntado se ela condenava a ação policial, a resposta foi surpreendente. Ele é um trabalhador, igual eu, igual você, igual todos. Ele estava fazendo o trabalho dele, né? Não condeno de jeito nenhum, entendeu? Sai desse mundo do crime, porque não vale a pena. Aquele ditado que fala que o crime não compensa. O crime não compensa. Eu sou prova viva disso, que o crime não compensa. Então saia dessa vida. A família não tem culpa. Eu nunca coloquei uma arma na mão do meu filho e mandei ele roubar ninguém. O meu filho nunca precisou roubar para comer e para se vestir. Que eu sempre trabalhei, sempre dei, não o melhor, porque eu não pude dar. Porque eu sou empregada doméstica, eu ganho pouco.